Olá, seja bem-vinda à nossa aula sobre os bastidores do marketing digital. Na aula passada, surgiram vários questionamentos sobre ferramentas, sobre o tráfego pago, o tráfego orgânico, o que é o impulsionar. E eu trouxe para vocês de forma ampla, não de forma técnica, e o intuito não é ensinar você a fazer o passo a passo, mas te mostrar como funciona, quais são as principais ferramentas e o que está por dentro, o que está por trás de todo esse marketing digital que as pessoas tanto falam, né? E o marketing digital ele não é apenas sobre fazer tráfego pago, sobre fazer anúncios. Você tem que saber o que anunciar, você tem que saber como se comunicar com seu público. Então, eu também achei esse tema muito importante e pertinente para trazer para vocês. E nessa aula eu falo um pouquinho também sobre criação de oferta. Então, aproveite esse conteúdo, anote o máximo que você puder e anote também suas dúvidas aqui na seção de comentários. Um beijo e te vejo na aula. A questão do impulsionamento, que é o turbinar, ele é legal, como a Moab falou lá no grupo, para visibilidade, para seguidores. E tem aquela outra forma que é dentro do gerenciador de anúncios do Facebook, que ela é a forma mais completa. Então, eu vou entrar no meu Facebook para mostrar para vocês onde que a gente encontra esse gerenciador de anúncios. Vou compartilhar aqui a minha tela no Facebook. Então, aqui, o Facebook normal, eu só tenho o Facebook para isso, só para entrar no gerenciador de anúncios. Para o restante, eu não uso para mais nada. Então, nesse canto lateral, você desce um pouquinho, aí você vai encontrar aqui gerenciador de anúncios. Clica nele, aí ele vai carregar e vai abrir o gerenciador de anúncios. No caso de vocês que ainda não fizeram campanha, não vai abrir essa tela. Ele vai abrir uma tela para criar uma conta no gerenciador de anúncios, utilizando o seu próprio Facebook. Então, os passos, ele é bem intuitivo para você criar a sua conta. Você vai seguindo os passos que vai aparecendo na sua tela. Então, o primeiro passo, você vai colocar o nome do seu negócio, né? Que você vai criar você vai anunciar algo e você tem um negócio. Mesmo que seja o seu próprio nome. Aí você vai colocar novamente seu nome, seu e-mail, que é o mesmo e-mail que você usa para fazer login no seu Facebook, porque é a mesma conta. Aí ele vai pedir uma verificação no seu e-mail, né? Você vai entrar no seu e-mail, vai confirmar e vai fazer essa verificação. Depois que você criou a sua conta de anúncio, você precisa ter também uma página no Facebook. Antigamente, como eu não uso mais Facebook, eu não sei se ainda é muito utilizada aquelas páginas. Tem páginas sobre tudo. Então, você vai precisar criar uma página, mesmo que você não coloque, não poste nada nela, mas precisa ter uma página. E essa página precisa estar com as configurações básicas. Então, nessa página tem que ter um nome, tem que ter um telefone, tem que ter uma foto de perfil, uma foto de capa, porque quando a gente coloca uma campanha no ar, utilizando o gerenciador de anúncios, o rostinho que aparece é o rostinho da sua capa não, perdão, da sua página. A sua página que você vai conectar também com o Instagram. Então, a empresa Meta, que é a empresa do Facebook, é tudo interligada. Facebook junto com o Instagram. Então, na sua página, você vai ter que conectar a sua conta do Instagram também. E isso é muito fácil, tá? Tô falando aqui por alto, mas quando vocês forem criar a conta, a tela vai passando e vai pedindo para você colocar as informações. E se precisar, eu posso gravar uma aula só sobre isso também, que é bem simples. Aí, depois que você configura a página, né, você já consegue criar a primeira campanha. Então, a gente volta aqui no gerenciador de anúncios. Eu tenho algumas contas de gerenciador, deixa eu ver qual que eu estava utilizando, que tem alguma campanha no ar. Não, esse aqui não. Se durante o que eu estiver falando surgirem algumas dúvidas, vocês podem me interromper, tá? Ó, tem aqui da Moab, mas ela não está com campanha. E tem essa aqui dessa loja. No início desse ano, até o início desse ano, eu tinha uma distribuidora na minha própria casa de roupa fitness. Mas, como não dá pra gente ter tudo, não consegui conciliar com meus outros trabalhos, aí eu acabei abrindo mão. Então, mas aqui eu tenho algumas campanhas que eu fiz. Infelizmente, os resultados já sumiram, né? Depois de um tempo, ele não guardou os resultados que eu tive de cliques no link, aqui ele é bem completo, né? Ele mostra quantos cliques teve no meu link, quantas pessoas visualizaram, né? O custo por resultado. Então, cada clique que a pessoa
dá no seu anúncio, o Facebook ele te cobra um pouquinho, R$ 1, que seja, dependendo do seu objetivo. E quais são esses objetivos? Eu vou simular que eu estou criando uma campanha aqui, aí a gente vai entender que tem vários objetivos. Então, escolher um objetivo de campanha. Tem essa de reconhecimento, que seria para alcance, visualização de vídeo, reconhecimento de marca, que é a mesma coisa que a gente faz no impulsionado do Instagram. Só que a diferença é que o impulsionado do Instagram é melhor para alcance, reconhecimento de marca, ganhar seguidores, do que fazer isso por aqui. Porque esse reconhecimento de marca, o Facebook e o Instagram, que é a mesma empresa, eles têm o algoritmo deles, então eles meio que já sabem quem são os perfis de pessoas que têm interesse no seu conteúdo, né, que visualizam por mais tempo, ele utiliza essas métricas. Agora, aqui no reconhecimento, quando a gente faz por aqui, o nosso achismo, a gente coloca, eu acho que pessoas dessa idade vai se interessar, mas a gente ainda não tem dados porque a gente está querendo alcançar mais pessoas. Então, por isso que para esse objetivo de reconhecimento, o impulsionado do Instagram é melhor. Agora, para esses outros objetivos de tráfego, de vendas mesmo, aqui por dentro do gerenciador de anúncios, ele é mais completo, a gente configura mais coisas, então ele é melhor. Então, esse tráfego, aqui já diz para que ele funciona. Deixa eu só descer aqui um pouquinho. Tráfego, para que cliques no link, visualizações de página de destino, então eu tenho uma página, eu quero que alguém clique e vá para essa outra página. Visitas no perfil do Instagram também. Ele te leva para a pessoa clicar para ir diretamente para o seu WhatsApp ou para a sua DM. E também tem a função de fazer ligações. Mas poucas pessoas usam para fazer ligação, que ninguém hoje quer ligar, quer só mandar o WhatsApp, né? Aí tem o engajamento. O engajamento são interações. Então, a gente quer que as pessoas comentem, visualizem o vídeo. Ele é diferente do reconhecimento, tá? Porque ele vai gerar conversão. Ele tem um botãozinho também de... Aqui até fala, aumente o número de mensagens. Então, seu objetivo é que as pessoas, com aquele post, enviem mensagens para você. Mas não necessariamente vendas. É mais para esse engajamento com o público. Aqui para a geração de leads. Leads é um contato de uma pessoa, são possíveis clientes. Então, eu tenho esses contatos, esses contatos, nome, telefone, e-mail, são pagos, porque a gente está investindo no Facebook, a gente está investindo no nosso anúncio para captar esse anúncio. Então, cada pessoa que preencher com nome, telefone e e-mail, o Facebook vai cobrar, porque essa é a função que a gente está utilizando. Então, essa opção de leads, ela costuma ser um pouquinho até mais cara, dependendo até do seu produto e do que você vende. Eu já fiz campanhas dessa geração de leads que um lead era R$ 15. Eu já fiz campanhas que um lead era R$ 50. Mas tá muito caro? Depende. Porque se um lead que eu tenho a R$ 50 me fizer uma compra de R$ 5.000, então vai depender da minha estratégia. Então, se eu tenho esse contato, se eu conseguir trazer ele para uma reunião e eu conversar com essa pessoa, fizer uma venda, isso é uma estratégia. Agora, se eu vou vender um curso de R$ 200 e eu gastei R$ 50, eu ainda estou no lucro, mas ainda assim, tá. A gente tem que avaliar os custos. Mais na frente eu posso mostrar para vocês, ainda nessa aula, sobre o custo que eu tenho para vender meu conteúdo e o lucro que eu vou ter com ele. Aqui, promoções de aplicativo, esse aqui eu nunca utilizei, são aquelas pessoas que divulgam o aplicativo para você baixar, inclusive aparece muito para mim desses. E esse aqui que eu mais uso, que é o de vendas direta, que é para a pessoa já, por exemplo, tem e-commerce, ou vai fazer pode ser link até de venda da Eduz, da Hotmart, venda direta na página de pagamento. Isso também a gente usa, né? Também tem catálogos. Eu posso mandar a pessoa também para o meu WhatsApp. Então, tem esses objetivos. E cada um desses objetivos, ele vai te traçar, né? Te trazer para uma configuraçãozinha diferente. Então, vamos supor que a gente vai fazer deixa eu ver, uma campanha de tráfego. Clique no link. Tá, vou colocar de tráfego, só para a gente ver o que a gente vai encontrar aqui. Aí, essa aqui é uma funcionalidade nova, antigamente não tinha. Ele pede para você usar as configurações recomendadas dele. Como é uma funcionalidade nova, ela não é boa. Então, a gente vai fazer a campanha de tráfego manual, tá? Continuar. Aí aqui, vou apresentar para vocês. A gente tem 3 etapas.
Essa primeira etapa, que aqui está, né, nova campanha de tráfego, a gente selecionar o tipo da campanha, então aqui a gente coloca a categoria dela. No caso, não é categoria. Categoria é só quando é para questões políticas, então aqui a gente não precisa. Se é tráfego ou se. Exatamente isso, o que a gente acabou de escolher. Se é tráfego, é que a gente consegue mudar. Ou se é engajamento, ou se é para leads. Depois que a gente seleciona essa opção, a gente vai para o novo conjunto de tráfego. Aqui é o público. A gente vai definir o nosso orçamento diário e o público. Então, qual é o meu objetivo? Eu quero que a pessoa vá para o meu site. Então, eu coloco aqui a opção de site, eu tenho que ter um link. Aqui é opcional, não preciso colocar, mas eu quero que. Isso aqui é para quem já fez essa campanha e está refazendo ela mais vezes. Eu sei que a média de custo por resultado dessa campanha é de R$ 2, é de R$ 5. Eu coloco aqui para o Facebook entender. Mas quando é uma campanha que a gente está fazendo do zero, a gente não coloca nada aqui. Isso aqui a gente também não precisa colocar, conjunto de regras. Aqui a gente define um orçamento diário. Então, aqui as pessoas utilizam mais, R$ 20 por dia, mas nessa época de Black Friday, tem muita gente anunciando, então a concorrência no o tráfego, né, vamos pensar que a gente está aqui vamos pensar na vida real, né, aqui em Araguaína tem a Cônego, que é um bairro, né, um setor só de loja, só de loja. E lá o tráfego é muito de carro, de moto, de pessoas a pé. Então, se é na época de Natal, época de Black Friday, o tráfego é muito. E as empresas, elas têm que fazer o quê? Investir para chamar mais atenção das pessoas. Então, elas colocam balões na frente da empresa, colocam aqueles locutores, colocam música, distribui prêmios, brindes, isca, que a gente tem até essas mesmas estratégias também no digital. A isca digital para chamar a pessoa para ver a sua loja. Então não é muito diferente. Então a gente tem que fazer também esse investimento. Então, épocas de, digamos assim, desse pico, desse volume, o valor costuma também ser um pouquinho mais alto, tá? Aqui a gente define o dia, a data de início e a data de término. Ou você, se você, por exemplo, se é algo, se eu estou fazendo a campanha de Black Friday, eu tenho uma data de término, então eu coloco a data de término. Se eu não tenho, eu não coloco a data, mas eu tenho que vir aqui depois e cancelar o anúncio. Ou então ele vai consumir todo o valor que você tiver depositado aqui no Facebook. Programação de orçamento não precisa mexer com isso. Aí aqui a gente já começa a mexer com os públicos. Aqui eu já consigo ver a localização do meu público, aqui está Brasil. Eu clico aqui em mais opções. A idade mínima por lei, por regras do próprio Facebook, ninguém a menos abaixo de 18 anos pode ver esses anúncios. Então, os anúncios são de 18 para cima. E aqui a gente determina a idade, né? A idade mínima, que é 18, mas eu posso para o meu produto específico, eu quero que a idade mínima seja 25 anos. Então, eu coloco aqui. Aí ele vai segregar mais o número de pessoas. Então não seria melhor que o máximo de pessoas visse? Não, porque você tem uma verba limitada. Se você mostrar para mais número de pessoas aleatórias, você não vai atingir o seu público específico. Então é melhor que você pegue aquela amostragem do seu público, que já são pessoas que já têm possível interesse no que você vende, que a sua verba vai ser melhor destinada. Gente, está tudo certo aqui, vocês estão compreendendo a linha de raciocínio. Eu não estou ensinando vocês a colocar uma campanha no ar, eu estou mostrando o que é que a gente tem aqui nos bastidores. Aí, um momento, a gente pode, inclusive até quando uma de vocês tiver um produto para lançar, alguma coisa, a gente pode colocar no ar. Vai ser muito legal colocar na prática, ter as campanhas, os criativos. Quando eu falo criativo, é aquele bannerzinho de divulgação, se tiver uma página de vendas ou um link de produto, a gente pode criar uma campanha juntas, vai ser muito legal, que todas aprendem melhor, né, quando é assim na prática. Tudo certo até aqui? Vocês estão acompanhando? Estão com alguma dúvida? Para mim tá ok. Certo. Então, continuando, aí é que a gente consegue. Aí ele dá uma sugestão de público. No caso, quando você já tem uma certa audiência há algum tempo, então ele te dá uma sugestão de público. Mas sempre que tiver essas sugestões do Facebook Advantage, eu não gosto. Eu prefiro mesmo configurar aqui dentro do gerenciador de anúncios, tá? Transparência de anúncios, esse aqui é opcional. Tudo que é opcional a gente não precisa fazer, porque são coisas novas que ele está implementando e que às vezes mais atrapalham do que ajudam. Agora aqui os posicionamentos.
Posicionamentos são onde eu quero que aquele anúncio apareça. Então, eu quero que apareça no explorar do Instagram, eu quero que apareça no feed, eu quero que apareça nos stories. A gente consegue configurar isso aqui também. E aqui ele dá o Advantage de novo, que são as sugestões que ele dá de posicionamento, mas eu mesma clico aqui em mostrar mais opções e escolho onde eu quero que apareça esses anúncios. Lista de bloqueios, isso aqui a gente não precisa nem se atentar agora. Ok, esse segundo conjunto aqui. Quanto mais eu seleciono, mais caro fica ou não? Não estou entendendo. O teu áudio está um Quanto pouquinho. mais eu seleciono essas opções que você apertou agora, de onde quer que o anúncio apareça, mais caro fica o anúncio? Se fica mais caro, não necessariamente. É porque tem opções que não faz muito sentido. Por exemplo, ele pede, a gente já tem aqueles aplicativos, né? A maioria dos aplicativos, eles têm anúncios. Então, a gente não escolhe que tipo de aplicativo que vai aparecer nossos anúncios. Então, às vezes, não faz sentido colocar para você distribuir a verba para aparecer naquele aplicativo. Então, acaba você, não que fica mais caro, mas você leva mais tempo para atingir o resultado. Então, é bom colocar naqueles locais específicos que são os clássicos, o feed, o stories, o explorar também é interessante, que são os outros eu não acho muito legal. É bom quando você tem mais verba para você colocar e você testar, porque isso aí é muito do teste. Ah, eu coloco aqui nesse aplicativo, aqui né, nessa opção de aparecer anúncio no aplicativo, dá muito certo. Mas é raro, a pessoa já testou há muito tempo e viu que para ela, porque ela vende, funcionou, mas não funciona para todo mundo. Então, isso do tráfego é muito de erro e acerto também. Ok, agora quando a gente chega aqui, novo anúncio de tráfego, isso aqui tudo a gente renomeia para ficar mais fácil. É renomear aqui nesse primeiro campo, né? Então, aqui nesse novo anúncio de tráfego, eu costumo colocar a campanha que eu estou colocando. Então, se eu estou fazendo a campanha de Dia das Mães, aí eu coloco lá, anúncio Dia das Mães. Para ficar mais fácil para a pessoa mesmo que criou o anúncio identificar depois. Porque você cria tantos anúncios, se você deixar tudo com o mesmo nome, fica depois difícil de você localizar. Então, é bom você identificar cada anúncio. Por exemplo, vou voltar aqui no anterior. Nesse anterior, eu estava vendo o meu público, né? Deixa eu ver onde é que está aqui. Público, controles de público, localização, idade mínima. Aqui, público existente. Ok. Mudar para as opções originais de público. Inclusive, que eu nem mostrei para vocês. Ele deu aqui a opção. Ele está querendo que você confie nele, mas você vem aqui nas opções originais de público. Usar público original. Isso. Agora voltou para a forma normal. Ó. Vou voltar aqui para essa etapa de novo de público. Porque ele estava no público advantage que ele sugere. Então, aqui no público normal, eu consigo editar de forma melhor. Então, eu selecionei a idade mínima, que eu, no caso, deixei 18, mas eu quero mudar aqui novamente, eu vou deixar para o meu público, eu vou deixar de 30 a mais de 65? Não, não faz sentido. Vou deixar de 30 a 50. Que, por exemplo, gênero, todos os gêneros? Não. Se eu vendo só para mulheres, eu vou deixar só para mulheres. Aí, aqui, dados demográficos, de interesse ou de comportamentos. Tudo isso a gente consegue configurar aqui. Então, eu quero pessoas que têm interesse, pessoas, deixa eu ver, em moda. Aí eu escrevo aqui, moda, e vai aparecer moda feminina, moda sustentável. Aí eu clico aqui. Aí ele já colocou essa opção de moda. Aí eu quero outro interesse, eu quero pessoas que são pessoas que gostam de exercício físico, né? De fitness. Então, eu coloco aqui fitness, exercício físico, academia, enfim, várias coisas a gente consegue configurar aqui de interesses. Agora vamos voltar aqui novamente para o anúncio. Então, vamos supor que eu estou fazendo aqui um anúncio de Black Friday, do Dia das Mães. Aí eu coloco aqui o nome do anúncio. Aí aqui vai a gente colocar onde que vai ser vinculado isso. Então, aqui está aparecendo o nome da minha página do Facebook, por isso que pede para você ter uma página. Então, aqui você configura. Aqui você vai colocar a sua conta do Instagram. Então, é por isso que tem que integrar também. Aqui você vai colocar a conta do Instagram, ou vai conectar em outra. E aqui você vai criar o anúncio. Você vai subir o anúncio. Então, aqui upload, né? Você vai pegar do seu computador a imagem ou o vídeo e vai subir aqui no anúncio. Depois que você subir, você vai colocar aqui no destino, no caso que eu escolhi site, aí aqui eu coloco já, aqui aparece o campo para colocar o link do site.
Aí eu posso colocar um complemento. Eu quero que a pessoa, embaixo do link do site, apareça um botãozinho para me ligar, para me mandar uma mensagem no WhatsApp ou um direct. Ou eu não quero que esteja nada, eu quero que só o link pro meu site. Aí eu clico, coloco aqui a opção. Isso aqui pode ignorar, aqui também teste pode ignorar, idioma pode ignorar. E aqui rastreamento, que isso aqui é uma coisa um pouquinho mais complicada que a gente chama de pixel, que a gente cria pelo próprio Facebook. Aqui eu não vou entrar muito em detalhes. Aí depois que você configura tudo isso, você clica aqui em publicar e o seu anúncio é feito de forma mais detalhada, vai para o ar. Aí, o impulsionar do Instagram, ele é bem mais simples do que isso, né? Você só sobe o anúncio, o vídeo, na verdade você não sobe, você já tem no seu perfil algo que você já postou, aí você clica lá no botãozinho de turbinar, impulsionar. Deixa eu ver como é que tá o nome aqui no meu. Eu acho que dependendo de como você configurou o seu Instagram, talvez o nome pareça diferente. Não, é o mesmo, é turbinar post. Eu falo impulsionar, porque eu não sei se antigamente era impulsionar, mas eu acostumei a falar impulsionar, mas impulsionar é o mesmo turbinar, tá bom? Então, aqui eu dei uma palhinha do que é esse tráfego pago, o que as pessoas fazem, quais são os objetivos. Então, foi assim, bem por cima mesmo, mas vai ser muito interessante uma hora que vocês tiverem algo pronto já para a gente criar e colocar juntas no ar. Vai ser muito legal. Agora eu vou para uma outra etapa que eu acho muito interessante, que é aqui, deixa eu ver, compartilhar isso aqui. Essa aqui é uma planilha real de um cliente que eu tive, que era de cursos de confeitaria, pessoas que querem ter negócios de confeitaria. Isso é muito legal para você que está iniciando. Aquilo ali é o passo após isso daqui. Então, para eu saber qual a idade do meu público, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma pesquisa. Então, tem dois tipos de pesquisa. A pesquisa para quem já tem audiência e não vende nada, e pesquisa para quem não tem audiência. Então, a pesquisa que tem audiência, você vai criar um formulário perguntando essas informações que a gente precisa. Então, eu preciso saber a idade do meu público, então eu pergunto qual a sua idade, quantos anos você tem. Aí, pode ser aquele formulário do Google, né, que faz o gráficozinho das idades. O sexo, se é predominante feminino ou masculino. É muito interessante você saber o nível de formação do seu público, porque vai definir a forma que você vai se comunicar com ele, inclusive até o valor que você vai poder cobrar. Então, para pessoas que têm ensino superior completo, você é mais provável que você consiga vender produtos de valor maior do que para quem tem só nível médio. A profissão, muito interessante saber se as pessoas se estão desempregadas, se são profissionais liberais, se são CLT, qual tipo de profissão, muito interessante também saber isso. Se aplicar no caso, né? É interessante saber a renda também, ou não, depende do que você vai vender. No caso de uma pessoa que é contadora, né, e trabalha com empresas, então você tem que saber o faturamento daquela empresa, para saber o que ela vai aplicar, enfim. O objetivo principal dessa pessoa, então, no caso aqui dessa minha cliente que tinha um curso, era confeiteira, e ela tinha um curso para quem queria ser confeiteiro também e trabalhar nessa área. Então, o objetivo do público dela era reconhecimento profissional, conquistar a independência financeira. Ela soube disso fazendo pesquisa, perguntando no formulário. Aí, quais são os principais desafios? Ela perguntou também isso no formulário. Quais são seus maiores desafios na confeitaria? Aí, vendas, aqui está em ordem, né? Em primeiro lugar, vendas e atendimento, iniciar minha caminhada na confeitaria, precificação, babá, 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 babá. Isso aqui é interessante não apenas para o marketing, mas para você criar o seu produto. Tá, então isso aqui para quem tem um público, agora quem não tem público, quem não tem audiência, aí você vai para esses 4 principais fontes de pesquisa, que é o Google, o YouTube, os fóruns da internet e a Amazon. Então, no Google, você vai nos trends do Google, tem uma ferramenta do Google, que eu não vou lembrar o nome agora, que eu acho que é Trends mesmo, Trends Google, algo assim. E você coloca um termo e ele vai te dizer o que relacionado a esse termo está sendo mais pesquisado naqueles dias, né? O que está em alta.
Aí você já coloca aqui o que está mais em alta com aquele tema relacionado ao seu. Então, se eu vendo coisas relacionadas a relacionamentos, eu coloco relacionamentos no Google. Aí, quais são as principais notícias que aparecem? Quais são? O que está mais em alta? O que as pessoas estão pesquisando mais? A gente consegue ver. No YouTube também. No YouTube, é até interessante para você criar conteúdo. Por exemplo, se você está sem ideia de conteúdo, eu vou abrir aqui o YouTube para a gente ver na prática. Então, aqui, ó, tô aqui no YouTube, né? Vou colocar aqui relacionamento. Eu vendo cursos relacionados a relacionamento. Então, o que que tá aparecendo aqui em primeiro lugar? Você não deveria se relacionar antes de ver esse vídeo. Tem 179 mil visualizações. Chama atenção. Então, não que você vai fazer um conteúdo igual. Você vai fazer da sua forma, mas com esse tom, né? Você não deve se relacionar. Isso chama atenção. Despertou curiosidade. Ele levou 30 anos para entender isso sobre relacionamentos. Tem também 143 mil visualizações. E é bom ver também quem é a pessoa, né, que está fazendo isso, porque eles não vão ser seus concorrentes, eles vão ser suas inspirações. Então, aqui você vê os shorts, né, tem Kátia Damasceno, que é mega conhecida sobre relacionamentos, essa psicóloga também, um líder religioso também de influência. Então, ela está falando, aqui você pega os tópicos que estão mais em alta, aqui tem 1,7 milhão de visualização sobre relacionamento com ele também é um psicólogo, Marcos Lacerda. Então, ele também é uma pessoa para você se inspirar nos conteúdos dele. Então, você pega os principais que você achar mais interessante e coloca aqui na sua pesquisa que você está montando nessa planilha, né? Que aqui o nome da planilha é a oferta perfeita. Da mesma forma que tem os planners, os fóruns da internet, né, que hoje até que não está tão em alta que nem antigamente, mas tem Discord e outros fóruns que se você tiver mais habituado pode usar para fazer pesquisa. E o que eu mais gosto que é a Amazon, porque a Amazon ela te dá aqueles gráficos do que está mais quente, né? Os livros mais vendidos sobre esse assunto. Você vai nos livros. O que de livro sobre relacionamento está vendendo mais? Você entra na Amazon, você vê. Ele te dá o gráfico do mais vendido. Então, você pode pegar o sumário daquele livro e ver o que está sendo abordado e trazer para conteúdo para você também. Pegando o que está sendo mais falado, você vem para a fábrica de soluções, que é a segunda guia aqui da planilha. E você vai montar, aqui também já está te dando não é só do marketing, aqui para você criar o seu produto. Porque muitas vezes a pessoa tem o tráfego perfeito, contrata a melhor pessoa, estuda anos, mas não vendeu o que esperava porque o produto dela não era o que as pessoas precisavam. Então, como que a gente sabe que é o que a pessoa precisa? Você vem aqui nesse esqueminha, que é de alto valor percebido, custo de produção. Aí ele vai dar, aqui nessa planilha, ele mostra se está aprovado ou não. Então, se o produto, ele tem alto valor percebido e alto custo de produção, de repente, ele não vai ser tão interessante para você vender. Se ele tem alto custo de produção, ele vai ser um produto de ticket maior. Agora, se esse produto ele tem baixo valor percebido, mas alto custo de produção, você não precisa nem perder tempo com ele. Agora, o ideal, ele tem alto valor percebido e baixo custo de produção, aprovado. Ele vai ser um ótimo produto para você colocar no tráfego pago, principalmente para quem está começando. Aí, aqui no caso da cliente, ela, né, fez a pesquisa dela e com base nas pesquisas de temas, do que as pessoas estavam comentando, mais vendidos, ela colocou aqui, ela teve essas ideias que foram conteúdos que ela trouxe até para dentro do curso dela, né, para vendas. Aí depois ela teve que escolher nomes de impacto para o curso dela, né, seja reconhecida como a primeira formação universitária. Pode falar, Eli. Pronto, Karine, porque nessa hora que você botou planilha, me surgiu uma dúvida. Então, essa planilha eu tenho que fazer antes de vender algo, é isso? Por exemplo, no caso, se eu quiser vender meus livros, ou cursos, ou clube de leitura, eu tenho que pensar nessa questão de baixo custo, alto custo, quem é o público, onde ele fica, é isso? Se dá certo, se é aprovado ou não. Mulher, pois eu nunca pensei nisso. Não sei se dá certo ou não. Geralmente, quando eu tenho algum gosto, um projeto, eu tenho uma ideia. E eu sinto assim, dentro de mim, tipo um insight. Eu tenho que fazer aquilo, e eu começo a pesquisar, a estudar, a fazer aquele projeto.
e aí eu apresento. Às vezes dá certo, às vezes nem tanto. Mas, tipo, é algo que nasce de dentro de mim, um interesse, e não pensando no público, eu penso naquilo que me realiza, que me satisfaz. Aí se vai dar certo ou não, eu nunca pensei nisso. Eu chamo isso de liberdade criativa. Porque, principalmente quem é escritora que nem você, tem aquele ímpeto de criar. Eu quero escrever isso, eu quero falar sobre esse assunto, mesmo que eu não vá vender. Isso não está errado, porque nem tudo é sobre vender, nem tudo é sobre marketing, mas é tirar aquilo que está dentro de você. Eu tenho apostilas aqui que eu escrevi, apostilas técnicas de vendas, de várias coisas, que eu não acho que seja, por exemplo, formação de SDR, eu não acho que seja relevante para vender, mas eu queria fazer, e eu fiz. Eu até usei algumas vezes como suporte de bônus, suporte de algumas outras aulas. Foi interessante, me serviu de algo. E eu posso até, hoje em dia que tem inteligência artificial, eu posso reformular aquele conteúdo para uma forma mais didática. Porque como eu fiz uma apostila técnica, que nem todo mundo assim vai querer, eu posso fazer como se fosse uma gamificação de um curso, enfim, nada se perde, nossas ideias, nossos conteúdos, a gente pode ver uma outra forma. Mas a gente, por exemplo, quando a gente vai colocar no tráfego pago, que a gente está investindo dinheiro nisso, é bom a gente, principalmente quem está começando, tá? Para quem está começando, é bom ter baixo custo, mas não só pensando no custo, mas no que o seu público, quem é teu público? Para quem que você quer alcançar com essa mensagem? Se eu não sei para quem que eu estou falando, a minha comunicação não vai alcançar aquela pessoa, não vou falar a mesma língua dela. Então, para tudo, mesmo pessoas que estão há muito tempo no digital, de tempos em tempos, às vezes a gente pode sair um pouquinho do rumo, é bom fazer. Deixa eu ver se a minha comunicação está alinhada. De repente, você mudou, não é errado mudar. Às vezes você muda a sua linha de forma de falar, você conquista um outro público que você nem esperava. Aí você, nossa, antigamente eu falava mais com mulheres solteiras, mas agora eu percebi que eu falo muito com mulher divorciada, no caso da Moab. 2022, a Moab não queria saber de mulher divorciada. Era só solteira, 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 mulher que nunca casou. Que é o caso dela, que ela nunca casou. Mas eu nunca casei. Eu quero falar com mulheres que nunca casou. Mas a comunicação dela vinha muita mulher divorciada, muita mulher de idade mais avançada. Ela falou, então se a minha comunicação está atraindo esse público, eu vou falar com esse público. Foi o que ela fez. Então, ela modulou o conteúdo dela, os produtos dela, para esse público que já estava vindo, que ela via que tinha, que ela conseguia conectar mais. Então, não quer dizer que você vai se moldar para o seu público, mas que você vai fazer algo mais personalizado para ele, para a necessidade dele, e você vai ser mais intencional, porque a internet é isso, não você atirar para todo canto, tentar alcançar todo mundo, mas você alcançar aquelas pessoas que estão precisando do que você tem para oferecer. Então, é bom alinhar essa comunicação. A internet, tudo na internet é sobre comunicação e narrativa. Storytelling, a Moab fez uma aula sobre storytelling na aula de marketing, que eu, inclusive, já era para eu ter liberado para vocês, eu vou liberar. Entre hoje e amanhã eu libero para vocês, tá? Aí aqui ela pegou ideias de nome de impacto com base nas ideias que ela teve, e depois ela montou a oferta perfeita. Essa oferta perfeita aqui é uma página de vendas para vender o curso dela. Então, essa página tem essa estrutura aqui, a oferta, o que vai dentro do curso dela, os entregáveis. Então, eu vou entregar um módulo sobre esse assunto, um módulo sobre esse assunto, você vai ter uma planilha sobre isso, você vai ter um e-book sobre isso, isso são entregáveis. De bônus, eu vou te dar isso, 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 aqui o preço e a garantia. Isso aqui é o básico do básico, de uma página de vendas. Aí aqui tem como opcional sessão de depoimentos, porque nem todo mundo já começa tendo uma audiência, tendo depoimentos, tudo bem. Sessão de perguntas e respostas, né, o FAQ, que são dúvidas que seu público pode ter. E uma bio do produtor, que é sobre você. Então, aqui ela começou a fazer o esqueletozinho da página dela, e eu achei aqui na internet, uma pessoa que eu sigo, que tem essa página montada, para a gente já ter uma visualização melhor. Eu sigo essa mulher aqui, que ela vende cursos sobre oratória. Eu acho ela incrível. E ela, como ela já vende curso sobre oratória, a comunicação dela na internet já é bem, assim, intencional. Então, aqui começa com a promessa, né? Deixar sua comunicação de maneira prática, zero burocracia, a promessa. A mais abaixo, ela contextualiza a promessa que ela deu, ela usa até a gente chama, quando a gente faz referência a filósofos, ela usou até uma referência aqui da Bíblia,
ela está trazendo mais credibilidade, autoridade para o que ela está falando. Ou seja, não é só eu que estou falando sobre isso. A Bíblia está falando sobre isso. O filósofo tal está falando sobre isso. Então, ela colocou aqui, foi muito perspicaz da parte dela. Aí, quais são os entregáveis? No caso aqui, ela falou, ela veio antes disso. Quem são o público? Para quem que é esse curso? Ela já colocou aqui, para quem não sabe se comunicar, para quem quer melhorar a performance, para quem não, para que a pessoa que vai se identificar com o curso dela. Aqui sobre o curso dela, o que se trata, o método dela, né? Que ela está dando o método, explicando. O que a pessoa vai ganhar na vida dela, ou seja, aquele esqueleto básico, ela foi além disso, ela colocou mais informações. O que a pessoa vai ganhar com isso. Aí aqui ela já está dando os entregáveis. A mentoria de comunicação ao vivo que ela tem, acompanhamento com uma psicóloga, né? Um acompanhamento não, uma aula com uma psicóloga, isso aqui já são os entregáveis do curso dela. Aí, aulas online, mentoria, que ela já colocou o valor, e no final, sobre ela, né? Quem é ela, o que ela faz e tal. Aqui eu tenho uma outra referência, ela já fez outro formatozinho, mas aqui também o que é o curso dela, né? Ela ensina mulheres a dominar o dinheiro, que aqui é uma consultora financeira. Então, aqui ela contextualiza, né, quem é o público, o que ela faz. Mas aqui não era isso que eu queria mostrar. Cadê? Aqui ela fala também sobre o método. Mas aqui ela colocou a seção de perguntas e respostas. E eu gostei muito da forma que ela colocou os depoimentos. Então, aqui suporte, tal, que são os entregáveis. Aqui já é um depoimento de uma pessoa de influência que fez esse curso dela. Aqui são outras pessoas também que fez o curso dela. Ela coloca a foto passando, que o valor abaixo. Para quem não é, eu acho muito legal quem coloca para quem é esse curso, para quem não é esse curso. Acho legal também. E aqui os depoimentos, os printzinhos, eu gostei muito da forma que ela colocou aqui. Ai, cadê? Sobre ela. Ela também colocou sobre ela na página. Cadê a sessão de perguntas? E por último, a sessão de perguntas e respostas, que eu acho muito legal também. Né? São as perguntas básicas, forma de pagamento, como funciona o acesso, se tem certificado, enfim, você vai pegar as perguntas mais pertinentes para o que você vai vender e colocar na sua página. Deixa eu ver. Eu não tenho aqui uma planilha. Tenho sim. Eu tenho uma outra, não é planilha, mais um documentozinho opa, parei de compartilhar, do Google, que eu usava antes dessa outra, que ela é mais básica. A que eu mostrei para você, aquela da oferta perfeita, eu considero ela mais básica. Tem uma outra que é mais completa, que você pode pegar elementos interessantes, que nem o daquela comunicadora, né? Então, aqui, construindo uma oferta irresistível. Você vai definir os benefícios. Esse aqui já está no modelinho, se você quiser ajuda da inteligência artificial, porque não adianta você utilizar a inteligência artificial sem a sua própria inteligência. Pedir, eu quero uma página de vendas sobre um curso de relacionamentos para mulheres que querem isso, isso, isso. Não. Ele vai fazer da forma mais genérica possível e não vai se conectar com o seu público. Então, se você quer utilizar a inteligência artificial, você coloca todas as informações que ele precisa, da forma que você vai entregar o seu curso, quais são a promessa que você tem, tudo que ele vai seguir na sua comunicação, para fugir do assunto. Então, você vai definir os benefícios, você vai colocar a promessa, qual é o problema e a solução desse problema do seu aluno, cliente. Aqui, a autoridade, ou seja, quantas pessoas você já atendeu, mesmo se você não tiver, pode deixar em branco se você ainda não tem alguma autoridade. Inclusive, naquela página daquela moça comunicadora que ela colocou um versículo da Bíblia, isso aí é autoridade. Ela está colocando uma referência que comprova que o que ela está vendendo tem um certo fundamento. Então, se você tiver alguma referência sobre isso, pode colocar aqui também. Aqui a descrição do produto e serviço, né, módulos, aulas, os benefícios, o que você vai ganhar com isso, que aquela outra teve. Então, cada uma pegou um elemento disso aqui, dessa oferta irresistível. Prova social. Prova social são os depoimentos, né, cases de sucesso. Aí você pode fazer ancoragem de preço de comparação. Então, por exemplo, tem gente que gosta de fazer muito isso. Esse curso
como se você tivesse, é uma pizza que você compra no final de semana, um preço de comparação. Ah, então não vou gastar muito com isso, é uma pizza que eu como no final de semana, o valor dele, o preço regular é o valor daquele curso, ou seja, se você está dando um desconto, qual é o valor desse preço, e qual era o valor dele normal, e qual é o valor, como é que chama aqui? O preço exclusivo, que você coloca mais na frente, né? Qual é o preço exclusivo que você vai ter comprando agora? Bônus, garantia, e muito interessante a chamada para ação, que é chamar a pessoa para fazer o que você quer que ela faça, né? Clique no link, fale comigo, adquira o curso, tudo isso é chamada para ação. Então, se você cria isso, mesmo que você, por exemplo, a Eli é ótima para escrever, mas para tirar a ideia da cabeça, né? Não, deixa eu tirar a primeira ideia da minha cabeça, coloca aqui, depois, tá, vou fazer isso, vou botar isso aqui, nessa estruturinha. Então, isso aqui é muito interessante para você criar a sua estrutura da sua página de vendas. Agora, para criar a sua página mesmo, tem ferramentas, por exemplo, a Hotmart, ela tem um criador de páginas, que é simplesinho para você usar, né? O Canva, tem como criar sites pelo Canva, e você publica. Tem várias ferramentazinhas que hoje em dia são mais fáceis do que criar um site do zero, usando código. Hoje em dia as coisas são mais fáceis, tá? Então, é isso nossa aula de hoje, gente. Foi muita informação, mas foi mais para vocês terem um apanhado geral do tudo que tem, tudo que engloba o marketing, tráfego, oferta. Eu acho que tudo isso é muito importante. Sobre cada um desses assuntos que eu falei hoje, eu vou dar material complementar, então, sobre a oferta irresistível. Tem uma aula só sobre cada um desses pontos que eu acabei de mostrar para vocês, com o mentor que acompanhava a gente. Sobre a planilha, eu posso deixar a planilhazinha para vocês preencherem também. Que mais? O passo a passo de como criar uma conta a sua conta de anúncios no Facebook para anunciar, também vou deixar para vocês. Enfim, hoje a gente teve vários assuntos dentro dessa aula. E não foi assim, eu sei que é muita informação, mas é importante saber. Foi muita informação, Karina, aí você falou devagarzinho, mas eu quero todo esse material aí. Pode disponibilizar para a gente, para depois a gente olhar com calma. Se esquecer, a gente pergunta de novo. Mas é interessante saber tudo que engloba, tudo que vai precisar. Então, quando vocês sentirem a necessidade de algo mais aprofundado, aí vocês me chamam. Ai, eu queria uma aula só sobre esse assunto. Eu queria um videozinho, nem que seja um vídeo gravado, só me ajudando a configurar isso daqui, a fazer isso daqui. Eu lembrei, a Karen me mostrou que tem uma planilha, né, sobre isso, vai me ajudar. O formulário também, se vocês quiserem, se vocês forem fazer a pesquisa e já tiver um público que quiser um formulário, eu tenho um modelo de formulário. Então, de repente, aqui nos meus materiais, eu posso ter algum material, algum modelo de algo que ajuda vocês para criar os cursos, para fazer a pesquisa do público. Então, a gente pode ir conversando e se ajudando mutuamente. Inclusive, quando vocês tiverem já o material para colocar a campanha no ar de vocês. Vai ser muito legal, porque como eu não estou fazendo divulgação de nada agora, não estou trabalhando com tráfego, né? Eu fechei a minha loja, não coloquei uma campanha no ar junto com vocês, mas eu acho muito legal pegar o criativo. O criativo é o bannerzinho de divulgação, o link de vendas, quando a página de vendas está pronta. Nossa, é ótimo, isso aí é uma aula que vira um show. Mas a gente pode ter isso já na prática de vocês. Então, fica aí o convite aberto, tá? Para a gente fazer. Para a gente finalizar, tem alguma dúvida? Algo que vocês gostariam de ter visto que eu ouvido que eu não falei? Algo que vocês gostariam que eu trouxesse na próxima aula? Tudo certo, então, gente? Tá tudo certo. Até agora não teve dúvidas, Karina. Assim, não apareceu outra ideia no momento, né? Talvez quando a gente estiver mais, assim, Colocando dentro desse métier, conversando sobre esse negócio de marketing, sabendo mais sobre o negócio de gerenciamento de vendas, essas coisas de anúncios, pode ser que a gente desperte para um outro tópico, né? Por exemplo, né? Digamos assim, anunciar no YouTube ou no TikTok, né? Depende do público. Mas agora estamos gastando no Facebook e Instagram. Vamos que esse é o que o pessoal usa mais. Dependendo de cada público, por exemplo, diário, talvez vá para um público, talvez seja o YouTube, né? Eu, dependendo do público, talvez o TikTok ou o YouTube, a gente tem outras formas também de anunciar, né? E monetizar também essas plataformas. Olha, agora surgiu até outro assunto que eu nem imaginava.
Sim, né? Aqueles anúncios no YouTube. O YouTube, ele já é o mesmo do Google. Né? Igual que, né, a gente pensa, o Facebook, o Instagram, ok, são irmãos. O YouTube e o Google são irmãos. Então, a gente tem a conta no Google e a gente vai criar um anúncio no YouTube. É muito legal também. E também o TikTok, né? TikTok Business, que é a parte que a gente cria anúncios dentro do TikTok. São várias formas de anúncio, mas para quem está começando, é bom focar numa coisa só. E a gente recomenda começar com o Instagram, que nem você falou, que é o que tem mais tráfego de pessoas. Então, é bom começar com isso, para depois você ir migrando para as outras plataformas. Você já vai tendo mais experiência com o tipo de anúncio que já funciona, com um tipo de comunicação que conecta mais com o seu público, aí você só replica o que está dando certo nas outras plataformas. Certinho, gente? Eu quero agradecer o tempo de vocês e vejo vocês nas próximas aulas, tá? Um beijão Um beijo, boa e noite. boa noite.